O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, 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 simpatia! Nosso programa Cidadão Quem, você já sabe que é sempre especial, mas o de hoje é mais especial que os outros. Eu quero começar, e antes de começar, lembrar mais uma vez que você pode acessar este e outros programas de toda a nossa programação através do QR Code que está aparecendo aí na tela e que te dá acesso a todo o cardápio aqui da nossa TV Câmara Salvador 12.3. E a conversa de hoje eu não vou nem anunciar, eu não vou nem introduzir o entrevistado, porque ele não precisa disso. Ele é conhecido em todo o mundo e, mais importante do que isso, em toda a Bahia, em todo o centro histórico, todo o Pelourinho. Eu costumo dizer que se não fosse a presença e a atuação desta figura que nos abrilhanta com sua presença aqui agora, talvez nenhuma pedra deste nosso amado coração da cidade restasse ainda. Neste ano, essa conversa é mais especial porque estamos falando dos 80 anos da Cantina da Lua, empreendimento que ele vem tocando com dedicação, amor e graça durante muito tempo. Clarindo Silva, que honra, que prazer. Prazer meu. James, telepescadores. É um momento de agradecimento, viu? Agradecer a Deus, a todos os santos da minha Bahia, todos os santos, a todos os orixás, a todos os espíritos de luz, e me apresentando como Clarindo Silva, como você falou, negão, todo de branco, gravata de fuxico azul, em homenagem aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Essa gravata, esse fuxico aqui, vovó fazia muito, mamãe fazia muito, e eu carrego essa ancestralidade exatamente em um momento em que a gente está há 53 anos liderando, buscando essa luta dioturna pela revitalização do centro histórico e pela preservação da nossa memória cultural. Seu Clarindo, nós dois já conversamos várias vezes sobre inúmeros assuntos, especialmente o centro histórico, a Cantina da Lua, mas eu queria que o senhor começasse esta conversa agora falando um pouco dos seus pais, assim, falando de lembranças carinhosas, as lembranças mais marcantes que o senhor tem de seu pai e de sua mãe. Rapaz, eu sou filho de Conceição do Almeida, uma cidade que fica a 162 quilômetros, coincidentemente, agora no dia 18 faz aniversário, eu até iria fazer uma palestra lá, mas houve alguns desencontros, mas queria aproveitar e abraçar a minha cidade. E nós viemos para aqui em 1950, ele era rendeiro de Dr. Raul, que tinha uma fazenda, e minha mãe já tinha trabalhado aqui em Salvador, e voltou para ficar lá, e o sonho dela era vir morar na Bahia, como se dizia antigamente. E papai dizia que não queria vir, que a cidade era muito grande, e ele era analfabeto. Aos 55 anos, ela pegou na mão dele, me lembro como se fosse hoje, ela escrevia com lápis e mandava ele cobrir com caneta. Ele aprendeu a ler e escrever com 55 anos. Uau. Como são os nomes deles? Manuel Borges Jesus e Maria da Conceição Silva Jesus. Eles casaram, viveram, só a morte fez a separação, porque papai morreu com 87, deixou ela com 74, 13 anos depois ela também foi para o além com 87. E ela dizia, Manezinho, você tem que aprender a ler, porque na Bahia você não vai conseguir emprego sem saber assinar seu nome. E ele foi de uma desenvoltura tão grande que ele não só aprendeu a assinar o nome dele, mas ele passou a ler muito. Oh. Ele começou a ler um jornal, se me permite, Jornal à Tarde. Claro. E no dia que eu esqueci de levar, ele cobrava. Eu cansei de voltar de casa, lá no Palmiúdo, para pegar o jornal de papai. Nós saímos de lá, pegamos um carona, era eu e mais 10 irmãos, pegamos uma carona
em cima de uma carga de feijão, saltamos em São Roque do Paraguai, saltamos em Santo Antônio de Jesus, pegamos o trem, fomos até São Roque do Paraguaçu, pegamos o vapor de Cachoeira e saltamos aqui na navegação baiana em uma viagem de 15 horas. Mas minha mãe era muito determinada. Eu acho que, como quase toda dona de casa naquela época era gestora, administradora, criava os filhos, educava, e ela sempre dizia, meus filhos têm que estudar. Ela lavava roupa de ganho, como ela dizia, lavava para os brancos. E dia de sexta-feira era um dia que me tocava muito, porque ela lavava para quatro famílias. Um ali no Bandeirante, de Djalma Dutra, Santo Antônio do Carmo, e um aqui no Terreiro de Jesus. E meus 4 irmãos mais velhos, todos os 4 foram ser empregados domésticos e botavam a maior banca. Hoje, menino não pode trabalhar, não pode ter profissão, mas naquela época todos nós trabalhávamos. Eu fui vendedor ambulante, empregado doméstico, aonde eu estou hoje. Aquela casa eu cheguei ali com 12 anos de idade como empregado doméstico, de seu Walter da Costa Pinto e Eduardo Augusto Reis. Seu Walter é uma pessoa que eu tenho assim, extrema gratidão, porque eu convivi no dia a dia muito mais com ele do que com o papai. Ele está com 102 anos. Ele é vivo? É vivo, torcedor do Botafogo Esporte Clube, alvirrubro, lúcido e trabalhando na área de corretor de imóveis. Então é um fenômeno, e eu aprendi muito com ele. Cheguei com 12 anos, empregado doméstico, batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, balconista, e voltando um pouco à mamãe, às sexta-feira ela sentava assim, quando preparava as 4 trouxas, eu sempre fazia questão de vir para o centro histórico. Tanto assim que eu digo, minha ligação com o centro histórico é algo espiritual. Porque quando eu estava vendendo na rua, eu era vendedor ambulante, toda vez que minha mãe preparava um tabuleiro, eu me mandava para aqui. Primeiro, porque eu pagava mais caro. E segundo, que eu era muito raquítico, muita gente me dava roupa, sapato usado para mim, para meus irmãos. E um dia eu cheguei no bazar, onde é a cantina hoje, a porção maior do prédio, e o seu Walter perguntou, lá no seu bairro não tem nenhum menino que queira trabalhar de empregado doméstico, não? Eu disse, eu. Meus irmãos botavam a banca, que comia carne, comia queijo, comia manteiga. Eu digo, eu quero. Mamãe veio, começou com ele, e no dia 5 de julho de 1955, eu comecei a trabalhar aí. No dia da volta da cabocla. Eu, como empregado doméstico, eu chegava, trazia a comida dele, e de 1 hora até 3 horas, eu fazia a faxina. Quando era 4 horas, eu saía, ia pegar o leite lá na caixa d'água, no estábulo, na caixa d'água. Aí arrumava a casa, cuidava do jardim. Aí chegava em casa, já tinha ainda meu tabuleiro pronto para eu vender na rua. Aí eu saía, vendia, voltava, ia fazer o dever de casa e queria ser advogado. E com os lamentos de minha mãe, dizia, oh meu Deus, eu não aguento mais com essa vida, porque ela lavava com sabão em pedra, aquele sabão azul, sabão massa, os dedos estavam tudo cheios de unheiro. Um dia eu quero ter minha quitanda. E eu resolvi concluir o primário e parei de estudar e fui trabalhar para botar a quitanda dela. Levei 3 anos, juntei o dinheiro, botei a quitanda e voltei a estudar em uma escola aqui na Rua Barbosa, altamente preconceituosa. Tinha 48 alunos, só tinha 2 negões. Eu, que fazia minha anotação no papel de embrulho, e Roque, que era filho de petroleiro, e naquela época ser petroleiro, funcionário do Banco Brasil, estivador, eram as 3 classes dominantes, abaixo um pouco do capitalismo. E nessa escola, no mês de outubro, a professora me perguntou, você vai... Perguntou a todo mundo onde ia fazer o exame de admissão. Eu raquítico, todo mundo tinha caderno espiral, eu fazia minha anotação em papel de embrulho. E você, no fundo, menino, vai fazer o exame de admissão aonde? Eu disse, no Severino Vieira. Era no Severino Vieira. Que era muito difícil. Porque você não faz no ICE, não faz no Caxias, você é muito fraquinho. Quando ela me disse isso, eu tive uma crise de choro e fui aqui, onde hoje a prefeitura tinha a biblioteca pública, era a biblioteca pública da Delegacia de Costumes e a nossa, onde nós tomamos livro emprestado, né? Biblioteca. Biblioteca pública, aí.
Eu fui na biblioteca pública e comecei a tomar livro emprestado. Se você chegasse lá em casa de 10, 11 horas da noite até 2, 3 horas, eu estava com os pés dentro da bacia de água fria, estudando para dar uma resposta à professora. Matriculei, aí fiz a portuguesa eliminatória. Naquela época, se perdesse um ano, você tinha que esperar mais um ano para fazer novo exame de admissão. Hoje, meus netos e minhas netas, meus filhos, eu tenho uma neta que fez 4 vestibulares, a Cléa, a Andréa, 4 vestibulares, passou nos 4, vovô, vou fazer o quê? Eu disse, você que se decide. E ela está fazendo psicologia. E naquela época, se perdesse o exame de admissão, tinha que esperar um ano. Você fazia a escrita e tinha que fazer a oral. Eu fiz a escrita, aceitava muito bem. Na hora da oral tinha 2 filhas, uma pequena e outra filha enorme. Eu digo, eu vou para essa filha pequena. Por que essa filha é pequena? Aí eu pedi dessa professora calamidade, essa dá nota baixa. Como eu sempre gostei de desafios, eu fui para a filha de calamidade. Ela olhou para mim e disse, tá tremendo? Eu digo, tá nervoso? Eu digo, o que você faz na vida? Eu digo, eu sou empregado doméstico. Você quer ser o quê? Eu digo, quero ser advogado. Ela, advogado preto? Eu disse, senhora, eu quero ser advogado. E aí, ela tinha uma antologia em cima da mesa dela. Lê até o segundo parágrafo. Eu li. Analise lexicamente o primeiro ponto segmento do texto. Eu analisei. O pretérito perfeito do último verbo do texto que do texto que o senhor leu. Me chamou de senhor, eu digo, pô, essa mulher vai me dar 0. Cheguei no bazar, falei com o senhor Walter, o menino, para onde você passa, me conformou, me consolou. Aí comentou que Nilton tinha feito 2 vezes no ICE para entrar. E aí eu cheguei em casa e falei com a mamãe, você já tem o 5º ano, menino? Você quer ser advogado? É difícil. Resumindo, eu tirei 8 na escrita e calamidade me deu 10, e as 2 até morrer. Toda vez que eu dava um passo, eu levava. Até o último artigo, que aí eu desisti de fazer direito, eu fiz vestibular, perdi uma das matérias que eu mais gosto, que é a história, e caiu civilização mesopotâmia, travou, Acontece. não consegui responder nada. E tinha um cidadão aí, um amigo nosso, João Beretta. João Beretta era repórter do Jornal da Tarde. E sempre que ele me encontrava na rua, dizia, rapaz, você fica falando em fazer direito, você tem que fazer jornalismo, você é jornalista nato, só vejo você com um jornal na mão, só vejo você com um livro na mão. Por que você não faz isso? Não faz jornalismo? Eu digo, rapaz, eu não tenho aptidão. Como que você não tem aptidão? Só vejo você escrever. E aí ele me pega e me leva na tarde e me apresenta. Eu já estava fazendo, aí eu resolvi fazer um curso. Aí ele me pega, me leva na tarde, antes de concluir o curso, me apresenta o doutor Jorge Comum. O doutor Jorge Comum olha para mim e diz, qual tempo você tem para trabalhar? Eu digo, olha, eu trabalho no dia e teria a oportunidade de trabalhar de noite. Eu só tenho espaço para repórter policial. Topa? Eu digo, topo. E aí ele me encaminhou para o Otacílio Fonseca. O Otacílio Fonseca me deu um papel e disse, faça um texto aí como se um ladrão fosse preso em flagrante. Eu disse, poxa. Aí disse, olha, você tem a jogos e costumes, tem a furtos e roubo e tem o Instituto Médico Legal. Que era exatamente dentro do meu raio de ação. Eu digo, tá ótimo. Aí eu escrevi. E deu o título, Ladrão foi preso com a boca na botija. Rapaz, isso deu um rebuliço dentro da redação. E a partir daí eu trabalhei à tarde 1 ano e pouco. Depois vim para o Jornal da Bahia. Aí surgiu a Tribuna como a grande renovadora do jornalismo baiano. E eles não queriam ter uma página de polícia, eles queriam ter resumos policiais. E acharam que minha maneira de escrever encaixava dentro do projeto do jornal. Aí fui para a Tribuna. Na Tribuna, eu trabalhei um bom tempo, e aí nasce meu filho mais velho, o Mécio, que hoje é advogado. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou educar esse menino? Porque a educação pública já estava perdendo a qualidade. Eu tinha 17 anos no bazar. Na época não tinha fundo de garantia, era estabilidade. Você trabalhou 10 anos, seu patrão tinha a obrigação de indenizar com 20. Tanto assim que as grandes empresas, quando o funcionário era bom, que completava 9 anos, eles demitiam e contratavam. e depois contratavam. No meu caso não teve isso, que
A nossa relação era muito boa, ou é muito boa, graças a Deus eu estava vivo. E aí eu continuei. Mas eu ganhava relativamente mal. Eu ganhava 180 cruzeiros no bazar, nem pegava no dinheiro, que era o valor do meu aluguel, que era consignado. O dono do imóvel vinha receber a mão dele. E 240 que eu ganhava no jornal era para outras despesas. E eu tomei uma atitude, digo, não quero mais trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. E pedi as contas. Saí dando uma volta no Pelourinho, entro no bazar, dou benção a seu voto, hoje ainda faço isso. Tomei a benção a ele, você está fazendo alguma coisa? Eu disse, não. Aí entro na cantina, Renato Santos, que é o fundador da cantina, baixinho, de pouco falar, mas ele disse, já está trabalhando com isso? Não. Você quer vir trabalhar comigo? Eu digo, não, Renato, eu não quero ser mais empregado, não. Ele, você não quer arrendar isso aqui, não? Eu digo, como é que é arrendamento? Você paga todas as despesas, paga a folha de pagamento e me dá X por mês. Eu digo, Renato, eu não quero ter empregado, porque eu tenho 3 irmãos desempregados. Se eu pegar um negócio, eu quero aproveitar a mão de obra dos meus irmãos. Aí ele disse, isso é demitir os funcionários. Eu disse, é problema seu, mas se o senhor quiser... Aí cheguei em casa e falei, a madame, você é louco. Você não bebe, não fuma, não estamos passando fome, se segure. Aí fui conversar com o papai. O papai foi muito mais radical. Seu homem, você sempre se queixava das horas da cantina. Você não bebe, você não fuma, eu não acredito em homem que bebe, que dorme no sereno. Procura outra coisa. Você está passando fome? Eu digo, não, papai. Mas algo me disse que deu certo. Eu volto aqui para conversar com o senhor. Aí eu voltei, conversei com o Renato me deu todas as características, eu digo, vai dar certo. Aí voltei a falar com meu boneco, você é que sabe. Aí eu preparei um orçamento, uns pratos, uns talheres, porque Renato não vendia bebida, não vendia tira-gosto, só vendia bebida. Tinha um tal de um jogo dominó, que era 4 jogando, 10, 12, às vezes roubavam pedra para acabar o dominó, acabar o jogo. E eu já tinha 3 ou 4 dominós para poder não parar o jogo. E aí chegou um momento que eu não aguento mais esse dominó. E surge na minha vida uma das pessoas que eu não faço uma oração, não vou na igreja sem orar por ele, chama-se Pascoal Romano. Pascoal Romano da Jacera Calçados. Foi a primeira pessoa nesse ramo a me dar a mão. Ele ia na cantina e dizia, Clarindo, acabe com esse jogo. Eu preciso frequentar a cantina, eu preciso trazer meus funcionários, trazer a comunidade daqui para dentro da cantina. Eu tirei o dominó dos dias, botei só para a noite, depois tirei da noite, botei só para o final de semana. E chegou o momento que ele perguntou quais suas dificuldades para gerir a cantina. Porque, na realidade, eu tomei, para começar a cantina, eu fui conversar com o papai e disse, eu vou assumir a cantina. Você vai fazer isso? E se eu vim aqui não tomar um dinheiro emprestado. Eu já estava com um orçamento de 147 cruzeiros, um prato, um fogãozinho de uma boca, um fogão História, uns talheres. E o papai veio tomar um dinheiro. Quem me disse que eu tenho dinheiro, sou homem? Eu sou papai, ninguém me disse que o senhor tem dinheiro, não. Mas a precisão faz o pidão. Ele, como é que é? Eu disse, a precisão faz o pidão. Mas o ditado não é assim. Quando ele me deu essa dica, eu digo, o ditado não é assim, mas o senhor não quer ter um filho ladrão, né? Quando eu disse isso, ele deu minha volta. Quanto é que você precisa? Eu disse, 150 cruzeiros. Eu estava com orçamento de 147. Aí peguei, foi lá, me deu. Que dia é hoje? Eu disse, terça-feira. Eu preciso desse dinheiro para sábado. Que ele era feirante, trabalhava na Feira de São Joaquim. E os fornecedores dele entregaram a mercadoria. Eu quero. Aí cheguei, comecei com ovos cozidos, coloridos, com quiçuque, casca de cebola e pé de galinha. E peguei uma cartolina e botei, não beba sem se alimentar. E que é nesse inteirinho, como dizia papai, é que aparece Pascoal e me traz, e abre uma conta para mim, me traz aqui nesse Bradesco, o gerente é Medeiros, e abre uma conta e consegue um pequeno empréstimo para eu começar a vida. Imagina que ele tinha tanta força dentro do banco que eu cheguei a ter talão de cheque com 50 folhas. E ele fez um empréstimo e disse, olha, se você não conseguir pagar, faltar 4 ou 5 dias, me fale. E graças a Deus eu pude pagar e, infelizmente,
e parava na porta da cantina, ainda com as duas portas, e dizia, com sua capacidade, com essa luta que você tem de defesa pelo Pelourinho, você tem que ocupar esse prédio todo. Ele profetizou isso. Aí meus patrão em 58, não, em 71, foi em 78, meus patrão desistiu do negócio, e aí, com a força de Deus de Pascoal, eu consegui ampliar a cantina. Adquiri o Bazar Americano, ampliei a cantina e já com a visão de transformar em um espaço cultural. Tanto assim que, em 71, a gente já tinha participado da Rev Centro, que é uma entidade que lutava pela revitalização. Ela foi até 79, começou a ter intervenções políticas. Em 83, a gente cria o projeto cultural Cantina da Lua, que é o que dá origem à Festa da Bênção. Essa bênção que, lamentavelmente, acabaram e que fazem 42 anos, agora dia 28 de outubro. Esse ano é até um ano assim de grandes acontecimentos. 80 anos da cantina, 40 anos do tombamento do Centro Histórico como Patrimônio da Humanidade, 42 anos da Festa da Bênção. E que eu estou muito angustiado com tudo que está passando no Centro Histórico. O desabamento do teto da igreja, para mim, ali seria aquela menina veio como se fosse uma Marte. Porque na véspera tinham entrado mais de 300 pessoas na igreja e na terça-feira e na quarta-feira houve o fato. E nós fizemos um pronunciamento, inclusive baseado em uma reunião que nós tínhamos tido com o Dr. Paulo Armindo e vários arquitetos, dia 3 de dezembro de 2024, que era exatamente nos 39 anos, como se pudesse ser um ponto de partida para a grande revitalização. A nossa proposta real era fazer uma carta para o Presidente da República, para o Senado, para a Câmara Federal, para o Governador do Estado, para a Assembleia Legislativa, para o Prefeito, para a Câmara de Vereadores e para a sociedade organizada. Eu tenho dito de uma maneira muito forte, muito clara. O baiano precisa se apropriar desse lugar. Não dá para ver o centro histórico, que eu digo sempre, que é o coração dessa nação chamada Brasil, nas condições que está. E aí eu falo, nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu estou falando das artérias do Pelourinho, estou falando da ladeira do Caminho Novo, estou falando da ladeira do Taboão, estou falando da ladeira da Montanha, estou falando da ladeira da Preguiça, que às vezes eu tenho uma certa restrição de chamar de ladeira da Preguiça. Eu acho que ali deveria ser a ladeira do Descanso, porque os nossos antepassados saíam lá, né, carregando materiais para construir essa cidade, e não paravam porque eram preguiçosos, não. Paravam porque estavam cansados. E aí vem a ladeira da Praça, a ladeira da Saúde, a ladeira da Palma, a ladeira e, sobretudo, a Baixa dos Sapateiros. A Baixa do Sapateiro é a horta do Pelourinho, e a gente está vendo lá o Cine Tupi, primeiro cinemascope da Bahia, na situação que está. Cine Teatro Jandaia, por onde passou o Carlos Miranda, por onde passou o Grande Otelo, por onde passaram grandes companhias teatrais do mundo, hoje é uma ruína. E aí você vê ali a casa onde nasceu Carlos Marighella, cheio de mato. E grandes nomes moraram ali. Ali morou Jeová de Carvalho, ali morou Pitt, a grande roqueira baiana, ali morou, nessa redondeza, nasceu Otávio Mangabeira, nasceu Gregório de Matos. E daí, não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas. 1.000 e tantos prédios, gênios. Eu tenho perguntado, como é que pode? Que incoerência é essa? Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Cidadão Kendi, hoje mais do que especial, neste ano dos 80 anos da Cantina da Lua, Projeto Cultural Cantina da Lua, um estabelecimento muito mais que um bar, um restaurante, um estabelecimento comercial, é uma espécie de embaixada do Centro Histórico. Inclusive lá está a única placa atestando o tombamento deste conjunto arquitetônico como patrimônio da humanidade pela Unesco. Nesse Floriano, conte um pouquinho dessa história, por favor. Na realidade, a história da cantina, quando nós criamos o Projeto Cultural Cantina da Lua e a Festa da Bênção, de 83 a 91, nós fizemos 800 shows, trouxemos 4 ministros de cultura, fizemos um manifesto à nação, entregamos a Sarney lá dentro. Foi mais ousado quando entregamos a carta do Projeto Cultural Cantina da Lua ao Papa João Paulo II.
Na primeira viagem, eu tive um bocado de empurrões na porta da cantina, não consegui entregar. Aí tentei falar com ele do Vaticano, mas eu sou um grão de areia, sortudo, que ele voltou ao Brasil e nos recebeu na Catedral Basílica. Nossa carta para o Papa falava do abandono da Igreja da Barroquinha, onde o padre Antônio Vieira fez grandes pregações, falavam da Catedral Basílica, que estava caindo, da própria Igreja de São Domingos e da Faculdade de Medicina. Primeira Faculdade de Medicina, e aí convidei o Papa para participar de uma junta médica para tirarmos da Faculdade de Medicina da UTI. Ele disse que ia orar para que realmente acontecesse. Infelizmente, tem quase 40 anos dessa carta, a Faculdade de Medicina foi restaurada, mas a parte leste da faculdade ainda tem uma ruína que agride e violenta todos aqueles que sobem e descem o plano inclinado. E aí, em 84, nós já tínhamos uma luta muito grande para ver, eu tinha um grande sonho de ver o Centro Histórico tombado como patrimônio da humanidade. E algumas vezes nós tentamos isso, e alguém, não me lembro, foi Paulo Ormindo, foi Ieda Castro, alguém me disse, claro, não se tomba esse pensamento seu, isso é uma coisa que nunca vai acontecer. E por quê? O Centro Histórico de Salvador não é patrimônio, o IFAM não tombou como patrimônio nacional. Como é que vai ter um tombamento como patrimônio da humanidade antes do patrimônio nacional? E aí houve o tombamento, em 84 houve o tombamento daqui do Centro Histórico como patrimônio nacional. Em 85 a gente consegue tombar o Centro Histórico como patrimônio da humanidade. Nós fizemos um super show no Terreiro de Jesus e tivemos a bênção de inaugurarmos aquela placa como o único marco do tombamento do Centro Histórico como patrimônio da humanidade. E que inclusive, teve um momento da reforma que queriam tirar. Eu digo, não, isso é um apagamento da história, coisa que infelizmente acontece. Porque qualquer parte do mundo que você chega, você fala no Pelourinho, as pessoas se emocionam. As poucas viagens que eu fiz, nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, uma melhor caipirinha, melhor caipirosca do Brasil, tinha 122 países. Eu era o único representante do Brasil na área de gastronomia. E, quando eu falo Pelourinho, eu me emociono. Cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Eu estava falando há 14. Alguém fez sinal para eu parar. Eu pedi desculpas. E o cara estava sendo meu intérprete, era um angolano. Ele só está pedindo desculpa de que eu estou aqui todo arrepiado. Eu já viajei o mundo todo, se eu voltar a viajar, eu quero voltar para o Brasil. Ele deu uma pausa e fez assim, para o Brasil não, eu quero voltar para o Pelourinho, que foi o único lugar no mundo que eu me encontrei com gente. Continue falando, porque o que se conhece de Brasil é futebol e carnaval, o senhor está falando de história. Quando ele falou isso, os 122 países que estavam no Centro de Convenções de Meleia Castilha levantou e aplaudiu efusivamente o nosso Pelourinho. Aqui eu chego na esquina e o cara diz, seu Clarindo, como é que está o Pelourinho? Eu tenho muita vontade de ir lá, mas é perigoso, né? Terrível. Cada vez que alguém faz isso comigo, eu me sinto agredido. Eu digo, rapaz, você não tem noção do que é o Pelourinho. Pelourinho é hoje a área mais bem policiada do estado da Bahia. É o único bairro que tem policiamento 24 horas no chão. Nós temos a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem a Guarda Municipal e tem as pessoas que são comprometidas e que não permitem a violência naquele lugar. Então, e não foi diferente lá em Washington, não. Eu tive a bênção de fazer umas palestras lá em Washington com um compositor baiano, Alaú Macedo. Ele tem uma entidade lá que se chama Big Family. Me levou para fazer umas palestras exatamente falando Pelourinho ontem, hoje e amanhã. O que os americanos, de um modo geral, que ele tem, Alaú Macedo tem um raio de amizade lá muito grande. Imagina, eu fui na Casa Branca, eu fui no BID, almocei em vários, fui na Transáfrica. E a visão das pessoas em relação ao centro histórico lá fora, no Rio, São Paulo, Ceará, Pernambuco, os lugares que eu conheço, Manaus, Belém do Pará. A visão do Pelourinho, todos esses lugares, é a melhor possível. O baiano precisa se apropriar desse lugar. Se apropriar com amor, com dedicação. Não dá para ver, graças a Deus, a Rua Chile, que hoje eu me alegro, me emociono, estava batendo, estava cobrando ali da Santa Casa de Misericórdia, esse quarteirão, que agora está sendo reformado, que digamos assim, está se construindo um corredor
Aqui, Misericórdia, a Praça da Sé está razoavelmente, o Terreiro, o Cruzeiro de São Francisco, agora. As ruas, as transversais, a Rua da Oração. Não dá para fechar, pintar fachada. Tem que ter comércio, tem que ter... Olha essa galeria aqui. Que dignidade está dando a esse lugar? Aqui a Rua Barbosa. Como é que pode? A Rua Barbosa, onde nasceu o Águia de Aia, e que, graças a Deus, a casa que ele nasceu está sendo preservada, graças à persistência e determinação da nossa ABI, Associação Baiana de Imprensa, que, com toda a dificuldade... Tinham parece que 20 antiquários, tem 5. A Rua Barbosa, que liga a Praça Castro Alves, a ladeira da praça, está lá da maneira que está. Eu não sei o que passa. Nós precisamos. Querem acabar para depois reconstruir? Não. Governo do Estado, Prefeitura, Governo Federal. A Prefeitura fez aí no comércio, tem fazendo um excelente trabalho, levou 4 secretarias, parece 4 ou 5 secretarias, né? A Casa da Música, o Memorial. Está tendo grandes eventos ali, mas ele pegou do Mercado Modelo até lá a Conceição. Mas, se a Prefeitura assumiu aquele pedaço, o Governo do Estado assume. Não pode ver, eu não consigo ver, James. A Praça do Reggae, servindo de estábulo, que é isso? É o apagamento, é a destruição da memória. A Praça do Reggae, no dia da bênção, a escadaria do show de Jerônimo, porque não basta ter Natal, Carnaval e São João. Isso não nos dá sustentabilidade. A área, o centro histórico, o Pelourinho, é altamente sazonal. E nessa sazonalidade tem que ter eventos como a Festa da Bênção, eventos como a Festa do Leite, eventos que... Tem 3 praças do governo, ou 4 praças do governo, e a Prefeitura tem vários espaços. Na hora de ser assim, vamos fazer a Festa da Bênção. Eu comecei a Festa da Bênção sem 1 centavo. E resolvi dizer, nós vamos fazer. E fizemos. Artista, Batatinha, Daniel Gentil, Edil Pacheco, Toninha Luna, Miriam Tereza. E aí, com o apoio lá das pessoas daqui, das emissoras de rádio, Júlio César e Silvio Mendes. E aí veio o grande Mário Kertz, né, que não era radialista na época, era prefeito. Em primeira campanha aqui no Palace Hotel, ele falando, meu grande sonho era trazer a Prefeitura para o Centro Histórico, e aí João Duval queria trazer aqui para o Palácio Rio Branco, e Mário também queria trazer a Prefeitura para o Rio Branco. Esse Mário, quem tem tinta na caneta é o governador, você é candidato e para mim vai ganhar as eleições. E se for ganhar, se eu não ganhar o Palácio Rio Branco, eu vou despachar na cantina da rua. Eu achei que era um deboche dele, eu digo, que... Aí cheguei cá e falei para o meu filho, disse, rapaz, tem coisas que você consegue que eu nunca imaginava. Aí, na véspera, 4 horas da tarde, Mário me liga. Ó, Clarino, prepare que eu vou despachar daí. Eu disse, Mário quer que está conhecendo minha voz? Não, rapaz. Meu amigo, muito obrigado, daqui a pouco se fala. Aí liguei para ele. Ele ratificou e eu fiquei apavorado. Liguei para Renato Almeida, disse botar uma dele em bom lugar, um grande parceiro. E aí digo, Renato, Mário disse que vai despachar da cantina. Eu preciso da foto de Mário, preciso da foto de João Duval e de Sarney, que era o presidente da República, para montar o gabinete. Nós trabalhamos a noite toda. Quando foi no outro dia, 1h da tarde, Mário estava lá, com todo o secretariado. E foi um dos prefeitos que passou nessa cidade, que teve um olhar muito forte. Trouxe Lina, trouxe Gil, restaurou a ladeira da Misericórdia, que a gente precisa ter um olhar para aquilo ali. Você tem a vista dessa cidade é algo que você não vê, pelo menos nos lugares que eu já fui. Você não vê em lugar nenhum. Está aí a ladeira da Misericórdia, também, eu falei ladeira da Montanha, a ladeira da Misericórdia. Teve vida. A Casa do Benin, construiu a Casa do Benin aqui, construiu a Casa do Brasil lá no Benin. Quer dizer, Mário não foi tão somente um revitalizador, um cara que estava dentro da questão da revitalização do centro histórico. Ele, digamos assim, abriu os portos e as portas
trazendo vários Paul Simon, na gestão dele vieram grandes artistas e personalidades internacionais para mostrar o Pelourinho, mostrar a nossa força, a nossa capacidade gestacional. Mas é importante. Eu estou na finitude, eu sou um homem de fé, profunda fé. Tanto assim que há 2 anos atrás, eu bati lá, São Pedro olhou para mim e disse, volta, negão, vai cuidar do seu Pelô. E eu estou aqui, mas sei que vai ter um momento que eu tenho que ir. Então, é importante. Um dos meus grandes sonhos seria ver esse centro histórico. Rapaz, você imaginou você passar a solidade, a estrada da liberdade, a solidade, tá nas condições que está? Esses escoramentos é uma agressão. Essas casas fechadas, pintadas, fazendo que ali é porta de janela, terrível aquilo. Tem que ter gente morando, tem que ter comércio, tem que ter galeria. É como eu continuo batendo na tecla, só pode ter conservação tendo vida. E como eu digo sempre que eu estou na finitude, embora eu acho que eu só vou morrer no dia 16 de março de 2042, no dia do meu centenário, mas eu quero aproveitar o máximo possível e poder ver meu centro histórico revitalizado, restaurado. Por quê? Será, James, que não tem ou que não teria uma indústria de cimento que queira investir no centro histórico? Será que não tem uma metalúrgica que não queira investir no centro histórico? Será que não tem uma indústria de tinta que não queira investir no centro histórico? Será que não tem alguma construtora ou algumas construtoras que queiram fazer um grande mutirão? Isso é que é preciso. Por que os nossos deputados, 39, a bancada da Bahia, com 39 deputados, não chegam lá e propõem uma emenda coletiva para revitalizar o centro histórico? Porque o nosso grande extraordinário governador, Jerônimo, não consegue um empréstimo para revitalizar o centro histórico. Por que os 39 deputados não se unem com os outros deputados dos outros estados? Porque o Centro Histórico de Salvador não é patrimônio da Bahia, é patrimônio da humanidade. Então, por ele, todos. Semana passada eu escrevi um artigo na tarde que eu falo até isso. Então, por que não fazem isso? O que é que falta? Eu sou um grão de areia nesse oceano. Não posso sentar para coordenar um projeto de tamanha grandeza. Mas acho que todo mundo da humanidade. Porque quando nós nos reunimos dia 3 de dezembro, nos 39 anos, a nossa proposta era fazermos uma carta para o nosso presidente, para o Senado, para a Câmara Federal, para o Ministério da Cidade, para o Ministério da Cultura, para o governador do Estado, para a Assembleia Legislativa, para o prefeito, para a Câmara de Vereadores, e aí pegar a universidade, pegar todo mundo. Vamos nos juntar. É a humanidade em defesa do centro histórico, em defesa do nosso Pelourinho. Seu Clorinto, como é a música que o senhor fez para o Apache do Tororó? Rapaz, nós fizemos algumas, mas essa é que foi gravada por Bila Bose, estourada lá na Alemanha, né? É Longa Caminhada, se eu me lembro a letra. Como foi tão longa caminhada para chegar aqui onde cheguei? Fui pisado, maltratado, humilhado, sofri, chorei, penei. Mas hoje isso é parte de um passado que ficou pelo caminho onde andei. Aqui vou eu, vou feliz da vida debutando, meu perdão a parte tremulando. A minha história sempre teve uma raiz. Olê, 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 olê. O meu canto traz a alegria. Sou feliz e não sabia. Precisei passar o que passei. Eu e o negão Silvio Mendes, não só essa como... Que como maravilha. eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo, que fumaça sem vergonha. O índio é massa real, o índio curte uma legal. Vai fumando seu cachimbo e a fumaça não faz mal. Eu vi o índio. Seu Clorinto Silva, nesses eventos todos que a Cantina já promoveu, foram muitos, tem algum que o senhor lembra assim, especialmente assim, com carinho? Rapaz, eu lembro
a primeira festa da bênção. Essa é a dos 11 de ouro? É a dos 11 de ouro? Não, essa primeira bênção foi dia 28 de outubro. É sim, o 11 de ouro. Essa, A né? imprensa chamou do 11 de ouro. E que era um momento de muita esperança, e não deu 100 pessoas na frente do palco. Ali para mim, e aí vem o grande momento, que é o aniversário da primeira bênção, o primeiro aniversário do Projeto Cultural Cantinho da Lua, que a gente traz Zezé Mota. Zezé Mota, que era a grande estrela da novela Rosa Baiana, botou mais de 2.000 pessoas no Pelourinho. E eu acho que, eu já falei isso algumas vezes, a Bahia é muito ingrata com seus filhos e com aqueles que a ajudam. A Bahia deve uma homenagem a Zezé Mota. A Bahia deve uma homenagem ao Dr. Carlos Moura, fundador da Fundação Palmares. O Dr. Carlos Moura viajou o Brasil todo, eu, inclusive fui conselheiro da Fundação Palmares. Viajou o Brasil todo para criar. Ajudou Lodum, ajudou Ilê, ajudou Malê, ajudou todos esses blocos afros. E não se tem nenhuma homenagem a esse cidadão aqui da Bahia. E Zezé, agora parece que a Câmara vai dar um título de cidadão soteropolitano. Eu acho que merecia algo mais, mas de qualquer maneira já é um reconhecimento. Então, James, a gente está... Eu continuo muito preocupado com essa situação. Muito. Mas é pertinente a sua preocupação sempre. Eu acho que é importante o senhor verbalizá-la, essa sua preocupação com o centro histórico, porque é uma preocupação que deveria ser de todos, né? O senhor brigou por muitos equipamentos, não só do centro, não só aqui dessa região do Pelourinho, por exemplo, onde foi o edifício do Hotel da Bahia e o Hospital Espanhol. Quais são outras, digamos assim, chagas que o senhor enxerga hoje na cidade de Salvador? O Hotel da Bahia, faltavam 15 dias para fechar. E, por um acaso, chegou alguém que disse, cara, você está sabendo o fechamento do Hotel da Bahia? Eu disse que não. Aí fui lá. O gerente mais 3 funcionários. O gerente chorava assim copiosamente. Um taxista que fazia ponto lá também. Eu disse que não, rapaz, não pode fechar. Como é que vai ficar essas obras de arte? Foi a primeira coisa que me bateu, foi as obras de arte que tem ali dentro. Uhum. E, quando passa o trator, eles não têm o cuidado de preservar, né? Eu comecei com... Aí procurei a Assembleia Legislativa, falei com 2 ou 3 deputados, eles disseram, não, vamos ver. Aí tentei falar com o governador, não consegui falar, eu disse, não. O Hotel da Bahia é o primeiro hotel 5 estrelas da Bahia. Na inauguração desse hotel, tiveram 8 voos fretados para a inauguração do hotel. E tem as obras de arte, né? Aí consegui aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública e, felizmente, nós conseguimos tombar. Aí peguei uma Kombi, mandei fazer 200 camisas. A Bahia de todos nós não pode fechar o Hotel da Bahia. Uhum. E aí, não pôde frear o leilão, mas nós conseguimos que o IPAC tombasse como patrimônio da cidade. Ali, se hoje houver um terremoto, geograficamente não tem como ter, mas se acontecer, levantar ali tem que ser um prédio que seja o hotel que leve o nome da Bahia. Porque a proposta deles é construir 2 torres de 22 andares, que para mim, na minha visão, não significaria, ou não tinha o mesmo significado que tem o Hotel da Bahia. Não só para o turismo, mas por tudo aquilo que o Hotel Mangabeira fez. Porque o Hotel Mangabeira foi um visionário, o cara, eu sou fã dele, porque ele, como Brizola, estava preocupado com a educação. Construiu o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Escola Clássica número 1, número 2, número 3. Mas não estava preocupado tão somente com a educação. Ele estava preocupado com o esporte e lazer, quando construiu a Fonte Nova. Estava preocupado com a questão jurídica, quando construiu o Fórum Barbosa. Estava preocupado com o turismo, quando construiu o primeiro hotel 5 estrelas da Bahia, que é o Hotel da Bahia. Então, a gente tem que ter essa visão de preservar. Hoje,
As pessoas entram na igreja, antigamente diziam assim, está com o olho do padre, outro na missa. Agora, quem entra nas igrejas está com o olho na missa e outro no teto. Com medo, né? Com medo. E a arquidiocese... Eu ouvi uma frase da mulher de Fernando Coelho, não me lembro o Fernando Coelho, não, de Fernando Santana. Ela era diretor do IFAM. A arquidiocese tem que cuidar do seu bem. Não dá para você ver a igreja do Sagrado Coração de Jesus em Nazaré, na situação que está. Ixi. A igreja de São Miguel, desse tamanho, caindo. A igreja que tinha esse mistério, a força e a referência daquela igreja, onde os malês, os nossos antepassados se reuniam, está lá, desse tamanho, caindo. Não pode. Às vezes aparecem 2 ou 3 padres assim, determinados, que dizem, vamos fazer. Agora, por exemplo, eu estou vendo algumas revoluções para Padre Lázaro. Agora apareceram outros padres aí que estão mais determinados para fazer. Mas precisa, a cúria, o arquidiocese, precisa ter um setor que cuide dos bens. E a gente fica assim com o pé atrás, dizendo, meu Deus, por que não cuida? Então, eu continuo sonhando, quando nós lançamos essa campanha na morte da menina na igreja, centro histórico, preservar para perpetuar. E aí o pessoal que ia fazer a carta achou que não era necessário fazer a carta porque aquele pronunciamento teve quase 100 mil visualizações. Mas eu continuo apelando, queria aproveitar e falar em parceiros de companheiros como Valdir Soriano, como outros tantos que nos ajudou, Beth Mendes, Fernando Coelho, meu compadre, né? Mas queria fazer um apelo ao Brasil, para não precisar ir para a ONU, Adelson Alves, o amigo da madrugada. Adelson foi um grande parceiro nosso nessa luta. Você imagina? Adelson produziu Clara Nunes. Adelson produziu Elis Regina. Adelson Alves produziu Zeca Pagodinho. O Chico Anes é hoje o que é a referência que é, graças a Adelson Alves. Batatinha, de todos os sambistas da Bahia e do Brasil. Esse homem está com 85 anos, querendo trabalhar, clamando para trabalhar. Eu fiz uma carta para o ministro do Trabalho, ele caminhou, e fiz uma carta para o ministro das Comunicações. O ministro do Trabalho mandou para o ministro das Comunicações, o ministro das Comunicações me responde, porque eu já sabia que a Adelson teve rádio até 2020. Mas ele está lúcido, querendo trabalhar, precisando trabalhar. E mandei uma carta, a última carta que eu mandei foi para o nosso querido ex-governador e chefe da Casa Civil, Rui Costa, e mandei para o nosso presidente Lula. A Rádio Nacional de Brasília, ou melhor, a Rádio Nacional do Rio, está retransmitindo a programação da Rádio Nacional de Brasília de 6 horas da noite até 6 da manhã. E o horário que a Adelson sempre trabalhou ao longo de 30 ou 40 anos foi exatamente de meia-noite até 3 horas. Eu não sei o que falta para reconduzir esse cara, que ele é tão forte no Brasil, ele conhece tanto o Brasil do Oiapoque ao Chuí, que quando eu fui candidato a deputado estadual junto com o Valdir Pires, eu tive dezenas de votos em cidades que eu nunca nem ouvi falar, nunca tinha ouvido falar, dado a dizer, algumas vezes eu pesquisei algumas, não, eu sou ouvinte de Adelson Alves. Então, a força desse cara, todos os sambistas, inclusive o seu Zeca Pagodinho, que hoje recebe 20 milhões de uma cervejaria para fazer o comercial, e está lá, Adelson. Eu fui nos 80 anos dele, fui o único baiano que estava lá, fui no ano passado, nos 85, e se nossos governantes, se as autoridades que eu tenho contactado não resolver, nós vamos à ONU buscar a possibilidade de Adelson Alves voltar ao rádio. Não é possível. Muito bem. Hoje, infelizmente, o nosso programa tem que acabar. Essa conversa aqui poderia se estender por mais 80, 85 anos. Com o grande Clarindo Silva, Cidadão Quem de hoje fica por aqui neste espaço especial, onde nós estamos gravando já há algum tempo, aqui Galeria Ernesto Bittencourt, Rua das Vassouras, aqui nessa região da Praça da Sé. Visitem, conheçam. E é isso. Até a próxima.
fortalecendo a nossa luta, né? Pois é. Então, viva o Pelô, preservar para perpetuar, que o povo não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá ter um grande futuro.